Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 19 de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Britânica desaparecida. A polícia divulga tweets em que a inglesa diz que viu homens armados no Rio e queria ser morta. Plano audacioso. Facção criminosa detona bomba caseira em frente ao presídio do Amazonas para resgatar 5 líderes de facção criminosa. Por volta das 2 horas da madrugada, eles lançaram um artefato no local. O muro ficou rachado, mas não chegou a romper. Munição de guerra. A mulher é presa com cerca de 100 balas de fuzil de uso restrito das Forças Armadas. Quando os policiais puxaram a ficha da Bruna, descobriram que ela já foi detida recentemente no aeroporto. Aqui no estúdio a gente fala sobre as mudanças no acesso de crianças a unidades prisionais de Manaus. Tem ainda a programação cultural e o início do Festival Folclórico do Amazonas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Manhã no Ar. Oferecimento Comércio. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E um homem suspeito de cometer roubos em Manacapuru foi pego e espancado pelos moradores do município. Quando a polícia chegou para levar esse homem, ele disse para os policiais que teve a carteira e o celular roubado durante a confusão. Segundo os moradores, era por volta de 1h da tarde quando um homem tomou de assalto o celular de uma jovem aqui na rua Barão do Rio Branco, no centro de Manacapuru. Após cometer o crime, ele saiu correndo com o celular da jovem na mão nesta direção. A moça correu atrás dele pedindo por ajuda. Após o pedido de socorro, várias pessoas começaram a correr também atrás do homem. Quando chegou neste ponto, ele foi capturado por moradores do local e foi agredido com socos e pontapés até a chegada da polícia militar. Quando os policiais chegaram para resgatar o homem, ele alegou para os policiais que foi roubado e teve a carteira e o celular levado durante a confusão. A notícia se espalhou pela cidade e os moradores falavam por uma boca só: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E um taxista foi sequestrado por 3 homens e abandonado dentro do porta-malas do táxi na estrada do Puraquequara. Além de ser vítima desse trio, o homem ainda foi espancado e roubado por um 4º ladrão. A repórter Amanda Amorim tem as informações. O taxista de 37 anos iniciou o expediente na noite de sexta-feira por volta das 7 horas. Trabalhou durante toda a madrugada e quando foi no sábado por volta das 9 horas da manhã, a esposa ligou, dizendo que o café estava pronto e que ele deveria retornar para casa. O taxista respondeu e disse que estava finalizando mais uma corrida do centro para o Mauazinho. Ele falou que em seguida iria para casa. Depois que deixou os passageiros, 3 homens que estavam na saída do bairro Mauazinho pediram para ele parar. O taxista perguntou se era corrida ou lotação. Os 3 suspeitos, que até o momento não foram identificados pela polícia, falaram que era uma corrida. Depois disso, o taxista seguiu por alguns quilômetros e em depoimento ele diz que já não recorda de mais nada. Só lembro até a saída do Mauazinho, da saída do Mauazinho em diante, eu só lembro de uma mão no meu rosto e não lembro de mais nada, só quando eu acordei dentro do porta-malas já. Bastante debilitado, espancado. Daí pra lá, não lembro, não consigo lembrar de mais nada. Ele foi encontrado na tarde de sábado, aqui no ramal Remanso do Boto. Ele estava preso no porta-malas. Eu passei em torno de, acredito, uns 40, 50 minutos ainda
me debatendo dentro do porta-mala para tentar sair. E eu percebi que tinha gente fora, porque dava para ouvir rastros de sandália andando. E eu pedi que, pelo amor de Deus, que eles me tirassem, que eu era o taxista, que eu tinha sido assaltada. E eu só vi o barulho de uma moto indo embora e eu me desesperei, gritei. Aí depois de alguns minutos essa moto retornou. E essa pessoa chegou lá, eu gritei para eles, por favor, me tira daqui. E eu começava a bater forte no porta-mala e ele falava bem assim, tá brava aí dentro? Não te preocupa que eu não vou te matar, eu vou te ajudar. Como é que eu abro o porta-mala? Eu falava para eles, bem em cima do rádio tem um botão que abre. Procura ver se tu acha a chave, que na chave também abre. E ele falou bem assim, eu não tô achando. Então eu fiquei em silêncio e percebi que ele estava vasculhando o carro, revirando o carro todinho. E depois de meia hora, assim, eu achei que ele não ia mais me tirar, ele me tirou do porta-mala, me botou no chão, pegou a moto dele, deitou em cima de mim e começou a me baculejar, pedindo dinheiro, queria dinheiro, tu tem dinheiro aí, me dá dinheiro, me metia a mão no meu bolso. Eu lembro que eu só falei sempre esse, moço, me levaram tudo, só me deixaram a minha vida. E o mototaxista teve 2 motos roubadas em menos de um mês. Em um dos assaltos, os criminosos ainda atiraram contra ele. E a bala, até hoje, está alojada no pé dele. O Márcio Paz Barreto tem os detalhes. Quem foi que disse que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Quando a gente fala de segurança pública, isso acontece e acontece com frequência aqui na nossa cidade. Como foi o caso do seu Erivan Felizardo, que apesar do nome de feliz, ele não tem nada. Era início do mês de agosto e o seu Erivan trabalhava em sua moto como montador de móveis e de vez em quando fazia os bicos de mototaxista. Ele estava saindo do bairro São José por volta de 4h30 da madrugada, quando uma mulher fez parada para ele pedindo uma corrida. Ele pegou, colocou o capacete na passageira e foi até o bairro Armando Mendes. Quando chegou na rua principal, a moça disse que ela morava num kitnet e ela pediu para que ele a acompanhasse para pegar o dinheiro dentro do kitnet. O que o Erivan não esperava é que no momento em que ele entrasse no kitnet, criminosos estavam aguardando ele dentro do kitnet. Quando eu entrei, o cara já estava atrás do portão, já tinha anunciado o assalto e botou a arma na minha cabeça. De lá, me botou lá para dentro do quarto desse kitnet. Quando eu entrei, estava tudo vazio, me jogaram no chão, botaram a arma na minha boca e me amarraram todinho. No momento em que o Erivan já estava amarrado, ele começou a passar mal, começou a sentir falta de ar e pediu para os bandidos ajudarem ele. Os bandidos pegaram uma faca e cortaram toda a roupa do Erivan. Olha como é que ficou a situação das 2 camisas que o Erivan estava vestido. Só que nem isso adiantou. O Erivan continuou passando mal, pediu um copo d'água e aí foi nessa hora. Ele jamais poderia imaginar que essa água estava batizada e que ele só iria acordar horas depois. É claro que a família ficou angustiada. Vocês em nenhum momento imaginavam o que estava acontecendo naquela manhã com o Erivan. Eu até então, assim, eu imaginei, mas aí eu entreguei na mão de Deus, né? Porque ele era acostumado a sair, voltar lá para 6h30, ele ia trabalhar, né? Aí a minha sogra chegou e eu perguntei se ele não tinha ligado para ela. Aí ela disse não, porque eu disse, porque o Erivan ainda não chegou. Aí ela começou a se agoniar, eu comecei a me agoniar. Até então eu fiquei assim, tentando me agoniar porque eu já estava para ter neném. Aí eu me segurei, foi quando eu comecei a andar pela casa, ela começou a ligar para as minhas cunhadas e quando demorou um pouco, a carro da polícia chegou com ele. O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A situação de Erivan se complicou porque o único veículo que ele utilizava para trabalhar como mototaxista e também montador de móveis, os bandidos haviam levado. Ele ficou sem possibilidade de trabalhar e teve que recorrer a uma irmã que mora no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi até lá, pediu a moto emprestada, a irmã emprestou e numa dessas viagens, de volta da Colônia Antônio Aleixo, o Erivan, no mesmo mês de agosto,
foi abordado por outros assaltantes. Dessa vez, eles estavam em um Ford Fiesta preto, fechado no isso-filme, vários criminosos dentro do carro. Fecharam o Erivan e aí obrigaram ele a entregar a motocicleta, que era da irmã dele. Só que nesse assalto, o Erivan teve um fim mais drástico. Ele levou um tiro no pé, depois que os bandidos estavam fugindo já com a moto. Você nem imaginava que dessa vez seria pior, Erivan? Não, pensei não, que não ia mais acontecer comigo, né? Que segunda vez já. Tá fácil. 2 assaltos em um só mês. Só um mês, só. 2 assaltos, pior que esse último levei um tiro no pé, né? Levaram a moto, né? Agora eu tô aí, né? Prejuízo agora. Situação muito difícil do seu Erivan, que está com um projétil alojado no pé, não tem condições de andar, tem que pagar a moto da irmã que foi roubada. Então, se você tiver informação desses 2 veículos, uma é a moto CG 125 Fan de cor preta e placa JXK 8223 e a outra é uma Bis prata de placa PHB 0836. Se você tiver informação desses 2 veículos, ligue para a polícia, ligue para o 190, ligue para o 181, sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E os 2 casos foram registrados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. E a polícia prendeu uma quadrilha que é especializada naquele tipo de roubo conhecido como saidinha de banco, né? Onde os bandidos ficam ali fora esperando uma vítima, alguém fica lá dentro da agência bancária, né? Só observando quem está sacando ou quem está depositando uma grande quantia de dinheiro. Sabe quem eram as principais vítimas? Eram servidores do Ministério Público Estadual. E olha só, entre os presos está um funcionário do Ministério Público que participava dessa ação criminosa. E no momento da prisão dos outros suspeitos, a polícia ainda recapturou Isaú Jacó, que tinha fugido do CDP pela porta da frente. Existem alguns servidores públicos que acabam tirando o dinheiro que recebem pelo serviço prestado completo, ou seja, tira o valor total e acaba levando para casa para usufruir de qualquer tipo de jeito. A maioria desses casos acontece com idosos e servidores que já estão aposentados. Muitos vêm aqui no posto do Ministério Público do Estado, aqui na Estrada da Ponta Negra, para retirar esse dinheiro todo e levar para casa. Só que existem ladrões, assaltantes, que conseguem informações sobre o servidor e acabam atacando. Mas graças a uma investigação da Polícia Civil, isso acabou. O funcionário aqui do Ministério Público foi identificado como Manuel Eduardo Ramalho Angelim, de 44 anos. Ele acessava o banco, a agência bancária onde esses servidores eles recebiam, ele conversava com várias pessoas e conseguia essas informações. Uma das vítimas foi a primeira vítima após o pagamento, narrando o fato. A partir daí, a nossa assessoria de apoio institucional de segurança já iniciou alguma apuração com as imagens do circuito interno. Quando chegou no mês subsequente, já iniciado o inquérito policial junto à DRCO, houve o mesmo fato, com o mesmo modus operandi. Então, os cuidados redobraram dentro da casa e os trabalhos com a DRCO se afinaram cada vez mais. Então, as medidas judiciais já foram tomadas com maior rigor, com a mesma celeridade pelo Poder Judiciário, e aí nós identificamos quem seria a pessoa dentro do Ministério Público que estaria contribuindo para essa organização criminosa que já atuava em Manaus e em outros segmentos do crime organizado. Eles atuam no tráfico de drogas, atuam no roubo, atuam em homicídios. Especificamente, nesse caso do roubo no Ministério Público, o funcionário preso, Eduardo, iria sacar no dia 25 ou 26, que é a mesma data em que os pensionistas e aposentados sacam, e aí ele ficava observando. Mandava mensagem por SMS pro Jefinho. Dizia assim, olha, está saindo agora, está no carro tal, placa tal. Eles ficavam um pouco mais à frente no Ministério Público, em cima de uma motocicleta, aguardando o veículo passar para poder perseguir. E do outro lado da rua também havia um veículo
que ficava aguardando. Então, se a vítima saísse para a direita, saísse para a esquerda, eles teriam toda a organização. O primeiro suspeito que foi preso pela Polícia Civil foi Jefferson Amarildo Ramos. De acordo com os policiais, ele dava informações importantes sobre vítimas e também sobre as movimentações nos locais dos crimes, para facilitar o trabalho desse bando. No celular de Jefferson foram encontrados vários dados sobre esses crimes, mas principalmente fotos. Uma delas tem uma quantia alta de dinheiro, cerca de R$180 mil, segundo os policiais. Além, lógico, de fotos de bandidos ostentando armas. Foi através dessas informações do celular do Jefferson que o Departamento de Crime Organizado conseguiu encontrar o Diogo da Silva Magalhães, de 26 anos, o outro membro desse bando. Ele foi preso na tarde de domingo na barreira da BR-174. De acordo com informações repassadas para os policiais da DRCO, por volta das 5 da tarde, o Diogo, junto com outro rapaz, identificado como Isaú Jacó Braga da Silva, estavam saindo do semiaberto para ir para um outro local. Isaú confessou que saiu pela porta da frente do CDP no momento em que estava indo para ver a família em um táxi fretado. E esse é um negócio assustador, porque a gente está falando do Ministério Público Estadual, que é uma instituição que tem como atribuição investigar crimes e apresentar denúncias à Justiça. E lá dentro tinha alguém que estava colaborando com o crime. No sistema prisional, recentemente foram presos pelo menos 10, foram levados para a delegacia, facilitando a entrada de armamento dentro das unidades prisionais. Em banco, tem gente facilitando o bandido dar golpe, né? Então, assim, o país precisa, de fato, passar por uma limpeza, né? Por uma lavagem. Aí tem gente na política, o negócio está bem complicado, viu? Uma limpeza moral, né? E nesse caso tinha o Ministério Público, as pessoas que estavam facilitando, mas é muito comum que isso aconteça em dias de pagamento. Os ladrões já sabem qual é o dia que você vai receber o salário, normalmente. E aí fica uma pessoa dentro do banco, liga, avisa, ó, tem uma pessoa com a camisa laranja que está saindo com um montante de dinheiro. E lá fora já vai ter alguém esperando, então é muito importante que a gente fique atento a isso. Eu, particularmente, evito sacar grandes quantias. Faço tudo no débito ou então nos aplicativos de internet, para evitar justamente esse tipo de situação, porque é muito comum, existe até uma questão cultural de pessoas que recebem o salário já está todo comprometido, saca tudo de uma vez e antes de distribuir para os donos, aparece um outro dono, no caso, um bandido que está lá fora esperando uma oportunidade como essa. E em Parintins, um homem foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente a cunhada. O Giando Soares tem outras informações. A prisão em flagrante aconteceu no centro da cidade. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, porque, segundo o denunciante, o Alessandro Nascimento, conhecido como Barriga, estava agredindo a cunhada dele. A PM, ao chegar no local, constatou a agressão e também apreendeu na casa do Alessandro um revólver calibre 32 com 6 munições. O Alessandro se envolveu em vias de fato com a cunhada, né? E a companheira também estava presente. Chegando ao local, ele começou ainda a ameaçar após essa via de fato. E aí essa companheira resolveu denunciar que o Alessandro possuía uma arma de fogo dentro da sua residência. A polícia se dirigiu ao local e aí confirmou a presença de uma arma de fogo, um revólver calibre 32, que foi apreendido de imediato e trazido aqui para a delegacia. O Alessandro alegou em depoimento ao delegado Adilson Cunha que a arma não era dele e o caso segue sendo investigado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Não tem como ele alegar isso, porque só ele morava lá e não tem como outra pessoa ter colocado o armamento dentro do quarto dele, né? Está sendo flagranteado, posse ilegal de arma, a arma tinha registro, tinha numeração, já foi arbitrada fiança para ele. O mesmo vai responder em liberdade, mas os procedimentos estão sendo feitos e vai ser encaminhado para fora assim que terminado. E ontem a gente mostrou o caso da maquiadora de 20 anos que teve o rosto queimado com água quente. A vítima registrou o caso na Delegacia da Mulher. Toda a agressão teria sido motivada pelo ciúme do companheiro Jefferson Rios,
Silva, de 22 anos. De acordo com a vítima, o Jefferson teria chegado do trabalho por volta de 9 horas da manhã deste sábado, quando colocou a panela de água para ferver lá no fogo e depois colocou essa água fervendo embaixo da cama do casal. Logo depois disso, ele teria acordado a vítima, uma jovem maquiadora de 20 anos, com puxões de cabelo, muitos gritos, e quando ela disse que iria gritar por socorro, foi o momento então em que ele jogou a água fervendo na direção da maquiadora, que teve parte do braço direito, do rosto e também do ouvido queimados. Ela foi socorrida pelos pais do agressor, pelos pais do Jefferson, em Presidente Figueiredo, recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferida aqui para Manaus até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A polícia, a vítima, acabou relatando que não é a primeira vez que ela sofre esse tipo de agressão. Ela disse que em determinado momento aí da vida do casal, o Jefferson teria cortado, rasgado várias roupas dela, quando ela disse que queria vir morar aqui em Manaus com a mãe. Ela disse também que eles haviam passado por um momento difícil, mas que haviam conversado e estava tudo bem até essa nova agressão que acabou aí com parte do corpo dela queimados. Aqui em Manaus, ela esteve aqui na delegacia especializada em crimes contra a mulher, registrou um boletim de ocorrência contra o agressor, contra o Jefferson, e já está sendo atendida pela equipe de apoio da delegacia. E olha só, o Jefferson se apresentou na manhã de ontem na delegacia e prestou depoimento. Ele estava acompanhado de um advogado. Jefferson Rios da Silva, de 22 anos, confessou o crime. E olha só, ele alegou legítima defesa e foi indiciado por lesão corporal e liberado. Pois é, ele jogou água fervendo na mulher. O relato dela diz o seguinte, que isso aconteceu durante a manhã e que ela já foi acordada com ele puxando o cabelo dela. E aí ele disse que foi em legítima defesa. Deu tempo dele esquentar a água, dele ferver a água? Um crime totalmente premeditado, né? Então, assim, é um negócio que às vezes não dá para entender. É claro que a polícia vai investigar, vai apurar o que de fato aconteceu. E tem outra coisa. Não é a primeira vez que o Jefferson, de acordo com os familiares, pratica esse tipo de violência, né? Em 2016, há uma informação de que ele deu um soco na mulher. Havia uma outra situação antes que eles moravam em São Paulo, né? Ela era mantida em cárcere privado e lá de São Paulo ele mandava mensagens para a mãe dessa vítima, dizendo que a mataria se ela resolvesse voltar para Manaus. Pelo menos esse é o relato da família. Eu, como mulher, me sinto muito ofendida de saber que uma agressão como essa resulta em uma pessoa responder o crime em liberdade. Mas isso também se dá pelas leis que a gente tem. É tudo muito brando. Uma lei, por exemplo, uma agressão corporal grave vai dar uma pena de reclusão de 1 ano. Aí, se nesse caso foi registrado na Delegacia da Mulher, vai para a Lei de Maria da Penha. Aí essa agressão vai de no máximo 3 anos. Então, se você tem dinheiro para pagar fiança, você vai responder o crime em liberdade. E se for condenado, não vai ter uma prisão de fato, vai ser uma prisão convertida. Você vai pagar cesta básica, serviço prestado, é uma conversão de pena, porque é o que prevê a lei. E a mulher continua sendo ameaçada. O que às vezes a justiça faz é estabelecer uma medida protetiva, né, que estabelece uma distância entre o homem e a mulher. Agora, quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai garantir que esse homem não volte a agredir a mulher? Quem é que vai garantir que ele está respeitando esse limite? E né? de toda forma é importante que faça sim a denúncia, mesmo com toda essa insegurança que existe. Hoje a gente tem um botão rosa, que é um botão de pânico, que é um aplicativo no celular. Então as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que ganham essa medida protetiva de se manterem afastadas, elas podem acionar. E aí tem uma Ronda Maria da Penha que vai até o local, além de ter abrigos, e dependendo dos casos mais extremos, entra até no sistema de proteção de vítimas para ter que ficar livre dessas ameaças. Não deixem de denunciar. Essa mulher, por exemplo, sofreu várias outras agressões, né? E a estimativa da polícia é que uma mulher dura, às vezes, os casos de agressões até 10 anos em média. Ela sofre muita ameaça, muita agressão física e psicológica até tomar o primeiro passo de denunciar. E o aumento do tráfico de drogas tem preocupado a população de Manacapuru. As forças policiais estão intensificando o combate e tem sido cada vez mais comum as apreensões na cidade.
Não tem mais hora para traficar drogas aqui no município de Manacapuru. Era por volta de 10 horas da manhã, quando a Polícia Militar prendeu aqui nesta pracinha do Porto da Correnteza um homem com várias trouxinhas de produto entorpecente. Foi preso pela Polícia Militar Raimundo Nonato Magalhães da Silva, de 26 anos. E com ele, a polícia encontrou 39 trouxinhas supostamente de cocaína e oxi. Segundo a Polícia Militar, ao ver a aproximação da viatura, o homem tentou fugir disfarçadamente do local, mas findou sendo pego pelos policiais. Foi no policiamento de patrulhamento de rotina, no bairro da Correnteza, na cais do Porto da Correnteza, onde avistou um elemento suspeito. Ao chegar aproximadamente, ele tentou sair do local. Foi feita a revista e foi encontrado essas drogas aí no bolso dele. Em outra operação, a Polícia Militar conseguiu prender um trio que estava traficando drogas aqui no município de Manacapuru. Com eles, a polícia encontrou arma, droga e munição. A polícia chegou até o trio após denúncia anônima para o 190, que informou que um homem estaria hospedado em um chalé no bairro da Liberdade, em posse de arma e droga. Foi então que, ao chegar no local, a polícia conseguiu realizar as apreensões. Foram presos Leonardo Rodrigues Vasconcelos, 26 anos, Nelciane Ferreira Paiva, 20 anos, e Daniele Krishna de Souza, de 22 anos. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com numeração raspada, 5 munições intactas, 4 porções supostamente de skunk e R$220 em dinheiro. O delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa aqui do município de Manacapuru, falou da importância dessas apreensões de drogas na cidade. A gente pode até achar que não é importante esse tráfico local aqui, né, pequeno, como alguns acham, mas é esse tipo de crime que acaba deixando a cidade mais violenta, né? Por causa do tráfico de drogas, outros crimes ocorrem na cidade. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Militar vai estar intensificando aí o combate ao crime de tráfico de drogas, visando aí diminuir a criminalidade aqui no município de Manacapuru. E artefatos explosivos foram lançados no muro do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica lá na BR-174, durante a madrugada de ontem. E a polícia disse que foi uma tentativa para resgatar presos do Comando Vermelho. Quem tem os detalhes é a Amanda Amorim. Segundo a polícia, os suspeitos entraram pela Mata Verde do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica neste ramal na BR-174. Por volta das 2 horas da madrugada, eles lançaram um artefato no local. O muro ficou rachado, mas não chegou a romper. Por conta disso, os policiais militares, junto com o batalhão de choque da PM, ficaram de prontidão durante toda a madrugada, na tentativa de evitar fugas ou invasões de grupos criminosos. A polícia não conseguiu identificar os suspeitos e nem sabe quantos homens agiram nesta ação. A SEAP informou que houve uma revista nos pavilhões 2 e 3 e foi constatado que não houve nenhuma fuga até o momento. É importante enfatizar que o CDPM-2 foi inaugurado este ano para atender a demanda de detentos no sistema prisional. Agora, a polícia vai tentar identificar esses suspeitos. É uma situação absurda, né, em que os bandidos zombam do sistema de segurança. De acordo com as investigações, Gilson, a polícia identificou que dentro da mata, a cerca de 100 metros da unidade prisional, tinha um acampamento. Essas pessoas passaram cerca de 2 dias observando o movimento, colocaram a bomba, né, um artefato explosivo, no muro e tinha aquele pavio estava longo, né, para queimar, e aí voltaram para a mata, queimaram lá dentro e ele saiu. Quando explodiu, ainda abriu um buraco de cerca de 1,5 metro, mas não conseguiu quebrar a parede, não conseguiu quebrar o muro, só rachou a estrutura. Mas lá dentro da unidade prisional, os presos já tinham cerrado a grade, já tinham preparado terezas, que são aquelas cordas improvisadas feitas com lençóis, e eles já estavam preparados para sair da cela e chegar até o muro por onde esse artefato explosivo iria abrir o buraco para que eles fugissem. Tem um detalhe, essas pessoas, esses 5 que seriam alvo aí dessa facção criminosa para que fossem libertados, são presos de alta periculosidade. Um deles já fugiu do sistema prisional 2 vezes. Outro é especialista em bombas. Enfim, são pessoas que têm, são extremamente perigosas se fossem colocadas de volta às ruas, e é uma afronta muito grande, né?
se tentar explodir o muro de uma unidade nova do sistema prisional na maior cara dura. Esse pessoal está assistindo muito Prison Break, né? Agora, é muito, de fato, muita audácia, né? E se os bandidos fazem isso, é porque eles veem fragilidade, é porque eles veem facilidade. No início do ano nós tivemos aquela tragédia, né? Aquele massacre que aconteceu ali no Compage, e aí detentos que estavam se sentindo ameaçados do PCC foram levados para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, e esse pessoal do PCC que estava se sentindo ameaçado é o pessoal que foi levado para essa nova unidade aí da BR-174. Agora, o Estado começou a tomar algumas iniciativas, né, para prevenir esse tipo de situação, mas ainda é muito fraco, né, essa resposta que o Estado tem dado. O Estado tem que dar uma resposta mais rigorosa, mais dura, tem que deixar claro quem manda no sistema prisional, porque, por enquanto, até agora, quem está mandando são os internos, eles que estão ditando as regras, é eles que dizem onde vão ficar. Diz assim, olha, eu não posso ficar nessa unidade porque lá a gente tem uma briga com a facção B ou com a facção C, a gente não se dá bem, e aí obriga o Estado a fazer um investimento diferenciado, né? O cara não pode ficar lá no Compage, o cara tem que ter um tratamento diferenciado. O que é isso? Quem tem que mandar o Estado é o Estado que tem que decidir, olha, tu é preso, tu vai ser tratado como preso e pronto. Ponto final. Não tem história, não tem essa conversa. O jornal A Crítica de hoje destaca: Comando Vermelho tenta resgate ousado. Facção criminosa carioca explodiu uma bomba na muralha do Centro de Detenção Provisória 2 com o objetivo de tirar 5 líderes da prisão. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o A Crítica Digital. Quem baixa o aplicativo tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha descontos em mais de 120 estabelecimentos da cidade. Informação mais desconto? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E a esportista britânica que sumiu perto de Coari publicou em uma rede social que viu homens armados 2 dias antes de ser considerada oficialmente desaparecida. Quem vai trazer para a gente os detalhes deste assunto é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Oi, Danilo, o que a esportista relatou nessas mensagens? Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Bom, Emma Thompson-Kelty, a esportista britânica de 43 anos que está desaparecida no Rio Solimões desde o dia 14 de setembro, na quinta-feira. Foi identificada pela uma rede de jornalismo britânica e logo depois que ela foi identificada, Wilson, vários posts nas redes sociais que ela era bastante ativa foram vistos pela imprensa e divulgados. A conta que ela mais usava era o Twitter, então ela postava vários relatos sobre a viagem, no caso o objetivo dela, que era fazer a viagem pelo rio Amazonas, cruzando, lógico, o rio Solimões e os outros rios, outros braços aqui do nosso riozão. O que acontece é o seguinte, entre esses tweets, o que mais chamou a atenção foi esse aí, ó. Esse tweet, ele mostra o momento em que ela diz às redes sociais dela que viu cerca de 50 homens armados com arcos. 2 minutos depois, ela disse que não, eram 30 homens, mas ela nunca tinha visto ninguém com tantos arcos e também tantos rifles. Ela passou por um dos lugares mais perigosos, de acordo com a Polícia Civil, pela Rota do Tráfico, local onde o delegado Tiago Garcês desapareceu no último dia 5 de dezembro do ano passado. No caso, o Tiago Garcês estava com um confronto com traficantes. Outras pessoas também já desapareceram por ali. Em outro tweet que ela posta um pouquinho antes desse tweet aí do dia 10 de setembro, ela afirma que, na verdade, tira ali uma piada falando que quando chegar em Coari, a 100 quilômetros acima do rio, o barco dela seria roubado e ela seria assassinada. Ainda fala assim, que legal. Muitas pessoas alertaram ela durante esses tweets sobre a questão de que aqui, essa parte do Amazonas, principalmente a rota do tráfico, era bastante perigosa. Depois do sumiço de Emma, muitas pessoas também postaram no Twitter mensagens de apoio, dizendo realmente que estavam
saudades e que também dava todo o apoio. E o último tweet que a gente viu sobre uma pessoa que também não é daqui, era dizendo que o norte do Brasil era imperdoável. Depois de toda essa situação, a Marinha do Brasil foi acionada pelo consulado britânico. A família da atleta também já foi acionada. Eles estão se comunicando, a família junto com a Marinha, pelo consulado, então ainda não há muitas informações sobre a questão das buscas. As buscas começaram na sexta-feira, na verdade no dia 15, na sexta-feira. Vários navios, helicópteros da Marinha já chegaram, encontraram o caiaque da britânica, no sábado, dia 16, e em seguida estão realizando aí essas buscas que, de acordo com a Marinha, não tem previsão de término. Ou seja, nenhum dos grupos que foram levados para lá, também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, devem sair até encontrarem ou o corpo ou até mesmo a sobrevivente, a britânica. A última vez que ela foi vista, de acordo com a Polícia Civil, foi no braço do Rio Solimões, que fica próximo à Ilha Machado. A Ilha Machado é como se fosse realmente uma ilha entre os dois braços, duas calhas do Rio Solimões, e fica bastante bem no meio mesmo. Foi lá que a Polícia Civil encontrou informações de que ribeirinhos disseram que tinham visto uma mulher passar por ali, mas depois não viram mais ela. Ela que já passou por vários locais da Amazônia antes de desaparecer. A entrada no Brasil dela foi registrada no dia 21 de agosto e desde então ela vem fazendo ali essa viagem para chegar até o Pará. Infelizmente foi interrompida essa jornada ali próximo a Codajás, ali bem pertinho também do município de Coari. Então, a única coisa que resta agora é a Marinha continuar buscando, porque não tem ainda informações sobre o paradeiro dessa atleta britânica. Vale lembrar também, Wilson, que não é a primeira vez que pessoas tentam cruzar o rio Amazonas, descendo ali desde o Peru até o Pará, que é Almerim, é onde termina ali o ciclo. Em 2010, uma apresentadora infantil britânica fez um desafio pela própria rede britânica, a BBC, dizendo que faria essa viagem, conseguiu terminar. A viagem durou aí mais ou menos uns 6 meses, de acordo com a rede de televisão, e ela conseguiu terminar. Basicamente, a Emma ia fazer esse mesmo trajeto. Infelizmente, não conseguiu. As buscas continuam. Wilson, Adriane. Ela saiu de Iquitos, no Peru, e o objetivo dela era descer até o Pará sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de assistência. E a gente sabe que essas águas do Rio Solimões são águas muito caudalosas, né? A correnteza é muito forte, há muita vegetação também, e não é fácil, né, enfrentar esses intempéries aí. Essa história toda da natureza, né, a força da natureza. E há também a questão do tráfico de drogas, né, porque há uma atividade intensa do tráfico ali naquela área, e qualquer coisa representa ameaça para os traficantes. Se eles estão mandando bala contra a polícia, imagina contra o cidadão que está desarmado. E olha, a Emma foi alertada. A própria publicação no Twitter mostra isso. Vamos mostrar de novo a publicação no Twitter que ela fez. Obrigada, Danilo, pelas informações. Olha só, ela faz a publicação dizendo que quando chegasse próximo a Coari, em Coari ou próximo a Coari, o barco dela seria roubado e ela seria assassinada. Nice, que legal. E bota os emotions aqui. Ao que parece, ela não levou muito a sério esse alerta que foi feito a ela, né? E depois disso, ela fez ainda duas outras publicações. Antes tinha feito a publicação de que haveria um risco, estava tendo dificuldade de navegabilidade. E aí, quando faz essa publicação aqui, a gente tem consciência de que ela tinha sido alertada, até porque essa é uma área de muito conflito, é uma área de rota de tráfico de drogas, onde o traficante rouba traficante. Esses piratas são os piratas modernos, os piratas que roubam droga. Então, há ali comunicação para saber quem está levando mais droga do que o outro, e eles acabam se confrontando a polícia. Imagina uma mulher que está sozinha navegando ali, ninguém sabe quem com certeza deve ter dificuldade de se comunicar com eles, caso tenha tido essa oportunidade. Enfim, a gente não sabe ainda o que aconteceu com a Emma, mas sabe que o local era de difícil, um local muito perigoso. E agora a polícia continua as buscas, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, está todo mundo envolvido nisso.
Olha só, uma mulher foi presa com cerca de 100 munições de fuzil de uso restrito das Forças Armadas. Ela já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano receberam uma denúncia via o Disque Denúncia da Rocan por volta das 3 horas da tarde dessa segunda-feira. E por meio dessa denúncia chegaram até a prisão da Bruna Miranda de Freitas, que foi trazida aqui para o 3º Distrito Integrado de Polícia. Com a Bruna, a polícia encontrou pelo menos 100 munições do calibre 7,62. O sargento Nepomuceno estava nessa operação. Sargento, o que exatamente a denúncia relatava para vocês? É que uma indivídua de morena, estatura baixa, ia negociar aí umas munições aí e droga, né? E foi passado por WhatsApp Rocan aí, e a equipe se deslocou até o local, na rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, e ao avistar a viatura, a mesma tentou adentrar o beco Mossoró. Só que a equipe logrou êxito e segurou a mesma. Em seguida, pedimos que ela abrisse a bolsa, e na bolsa dela encontrava-se várias munições aí de calibre 7,62, fuzil. Essa prisão ocorreu aqui mesmo no bairro de Petrópolis, mas quando os policiais puxaram a ficha da Bruna, descobriram que ela já foi detida recentemente no aeroporto, né, sargento? Isso, no aeroporto Eduardo Gomes, pela Polícia Federal, tentando embarcar com 2 quilos aí de droga para Belém do Pará. E hoje ela foi presa pela Rocan, aí com várias munições aí, né? Onde tem munição tem um armamento, né? E falar para esses vagabundos aí que a caça vai continuar. E o Detran vai medir até o fim do ano o nível de poluição emitido por carros, motocicletas e caminhões. A notícia é boa, mas os motoristas vão ajudar a pagar essa conta. Quem arcava com o prejuízo de um motor poluente em excesso era o meio ambiente. Agora, os motoristas vão ajudar a pagar essa conta. O Detran do Amazonas vai começar a fiscalizar a emissão de gases e de ruídos em motos, carros e veículos pesados. A novidade foi anunciada pelo diretor-presidente do departamento. Segundo ele, 3 empresas brasileiras já solicitaram o credenciamento para fazer esse tipo de vistoria. Existe a lei federal, que é do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Existe uma lei federal específica para o controle da poluição ambiental causada por veículos automotores. A inspeção ambiental veicular deve começar a valer ainda este ano e será obrigatória para todo veículo pesado a partir de 2 anos de fabricação, motos e veículos leves a partir de 5 anos. O teste vai medir as condições do motor e principalmente a quantidade de dióxido de carbono liberada no ar. Com o resultado em mãos, os motoristas vão poder fazer o licenciamento anual. Por enquanto, os motoristas que tiverem um veículo reprovado no teste de poluição vão poder emitir os documentos normalmente. As punições passam a valer a partir do 2º ano de implantação do serviço. O serviço deverá custar aos donos de carros em torno de R$ 130. A nova medida faz parte de uma série de compromissos assumidos pelo Brasil para diminuir a emissão de gases poluentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estamos entre os 15 países onde mais pessoas morrem devido à poluição atmosférica. Em 2012, foram mais de 26 mil vítimas. Em Manaus, a frota de 820 mil veículos é a grande inimiga da qualidade do ar. A gente tem um fator muito positivo aqui na cidade, que é o distrito industrial, ele não queima, né? Então, ele é um distrito que trabalha com montagem, então ele não traz grandes problemas. Quando se pensa nas termoelétricas, aí sim é preocupante, mas elas também são monitoradas quanto à eficiência e à emissão desses materiais. Então, nos resta dizer que os carros são os principais poluentes. E o etanol está em falta na cidade. Você abastece com etanol, Wilson? Não.
Normalmente, Dificilmente. eu sempre abasteço com gasolina, mas quem procura esse tipo de combustível, os motoristas estão acreditando que os donos dos postos estão escondendo ou segurando o combustível por ser mais barato que a gasolina. Já os revendedores afirmam que o problema é por causa da vazante, que está atrasando o transporte de álcool até Manaus. Nos postos, a reclamação é sempre a mesma. Está exorbitante o preço. A gasolina está cara demais, não está para botar a gasolina mais. E o aumento tem se tornado frequente. Na primeira semana de setembro, o preço da gasolina saltou de R$ 3,85 para mais de R$ 4,00, um reajuste de quase 9%. Esse reajuste da gasolina acabou gerando um outro problema, o aumento da procura pelo etanol. Mas o combustível está em falta na maioria dos postos da capital. E atualmente, segundo o sindicato, todas as distribuidoras do estado estão sem o produto. Devido à navegação no Rio Madeira, fica difícil trazer o produto que vem do norte do Mato Grosso ou do estado de Rondônia. É difícil subir com gasolina A e óleo diesel para Porto Velho, consequentemente para trazer de lá os dois etanóis, tanto o hidratado como o anidro, é muito dificultoso. Mas os consumidores acham que essa carência de etanol seria porque os donos de postos estariam se negando a vender o combustível por ser mais barato. E eu tenho amigos gerentes de postos, gente fina lá de dentro que falaram a verdade. Eles estão segurando o álcool para não vender. Detalhe, o álcool, quando eles aumentar, resolver a liberar para vender, vai chegar quase o preço da gasolina. Essa é a ideia. Olha, hoje, pelo preço que o etanol está sendo vendido, não vale a pena, não compensa trocar um pelo outro. Na verdade, está tudo a mesma coisa, porque de acordo com os especialistas, só vale a pena abastecer aqui em Manaus por conta das nossas altas temperaturas com o etanol se a diferença de preço entre o litro da gasolina e o litro do etanol estiver em torno de 30%. Se não atingir isso, não compensa, porque por conta da temperatura, o etanol evapora mais alto, o consumo é mais rápido e aí acaba que não tem essa vantagem que a gente acaba achando que tem quando vê um preço diferente um do outro. E eu tenho uma notícia não muito animadora, viu, Adriane Diniz? É que o etanol, ele compõe a gasolina também. 27% da gasolina é formada pelo etanol. Se está tendo dificuldade para chegar aqui o etanol, a gente vai ter dificuldade para fabricar gasolina. Ou seja, o preço vai lá para cima. De novo. Né? De novo. E isso é normal, todos os anos, nesse período, isso acontece por conta dessa situação aí do Rio Madeira, que acaba baixando e prejudica muito o comércio aqui no Amazonas. A gente depende muito dos rios aqui, né? Principalmente do Madeira aí, que é um portão, um dos mais importantes portão de acesso aqui para a nossa região. Então vamos ficar na expectativa do que acontece. Eu recebi muitas reclamações, Adriane Diniz, com relação a essa questão do etanol, de gente dizendo assim, olha, não está tendo etanol e tal. E tem gente que tem o costume de colocar etanol por preferência, por entender que é mais econômico, né? Mas enfim, a gente vai enfrentar esse problema sim nos próximos dias por causa da vazante. Agora a gente vai saber se o motorista está consumindo muito etanol ou gasolina, se ele está no engarrafamento lá na Torquato Tapajós, que o nosso drone está para lá e é para lá que a gente vai. Olha, essa aqui é a imagem da Torquato Tapajós e o trânsito é bastante intenso no sentido centro da cidade. Até no sentido oposto, hoje o fluxo está bem intenso para quem vai para os bairros, mas quem segue no sentido centro enfrenta bastante dificuldade já, o que é normal também para o horário. Agora são 6h49, muita gente saindo para deixar as crianças na escola, muita gente saindo para o trabalho e o trânsito vai fluindo mais com lentidão. E tem um detalhe, tem a faixa exclusiva azul e muitos veículos transitando por ali. Para essas pessoas que têm esse hábito, é bom lembrar que os agentes do Manaus Trans ficam nas paradas de ônibus. Eles estão só esperando que esses veículos passem. E aí a multa vai pesar muito mais do que você encarar esse engarrafamento, ter um pouquinho mais de paciência, sem contar que muitos acidentes, atropelamentos já aconteceram nessa faixa que é exclusiva para o transporte coletivo e também para os carros oficiais e taxistas com passageiros.
E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente fala da resolução do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que regulamenta a entrada de crianças e adolescentes em estabelecimentos penais. E a gente traz ainda o mapa do Ministério do Turismo, que divulgou aí que 30 municípios amazonenses estão na lista das cidades com potencial turístico. Isso e muito mais daqui a pouco, não saia daí.